Você sabe qual é a relação entre o crime de lavagem de dinheiro e os procedimentos de ocultação patrimonial na fase de execução da área civil e trabalhista? Pois é, se você não sabia disso, você agora vai entender que as metodologias, as técnicas utilizadas, tanto pelo criminoso que deseja fazer com que seu dinheiro pareça lícito, quanto pela pessoa que quer esconder o seu patrimônio para ludibriar, para enganar o seu credor e a própria justiça, são muito parecidas. Apesar de serem temas que são tratados, um na esfera criminal e outro na esfera civil ou trabalhista, eu vou mostrar para vocês que existem técnicas, existem metodologias que são utilizadas tanto em um quanto em outro. Primeiro vamos entender o que é lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, ela ocorre quando o criminoso ele realiza operações comerciais ou financeiras e ele tem um objetivo. Qual é o objetivo do criminoso? Disfarçar a origem ilícita desse recurso. Então, se ele cometeu algum crime, se houve corrupção, se houve tráfico de drogas, se houve roubo ou qualquer outro tipo de crime, qualquer outro tipo de infração, ele precisa fazer com que esse dinheiro pareça ser um dinheiro lícito. Então ele vai utilizar mecanismos, utilizar meios para poder fazer com que esse dinheiro, aos olhos da autoridade, né, autoridade monetária, autoridade financeira, das autoridades policiais, pareça ser um dinheiro limpo. Durante a fase de execução, que é aquilo que nós sempre comentamos, né, onde o advogado ele trabalha o seu processo, cuida do seu processo com todo o zelo, ele vence a ação ali na fase de instrução, ele consegue uma decisão favorável ao seu cliente, porém na hora de receber ele não consegue. E não consegue por quê? Porque aquele executado, aquele devedor, ele faz de tudo, ele tenta todos os mecanismos para distanciar o seu patrimônio da execução. Então, quando é que ocorre a ocultação de patrimônio? Quando o executado vai realizar operações comerciais e financeiras, então perceba, também são operações comerciais e financeiras, assim como ocorrem na lavagem de dinheiro, com o objetivo de distanciar o patrimônio do alcance da execução. Então ele tenta enganar ali o seu credor, ele tenta enganar o poder judiciário. Na lavagem de dinheiro, como eu comentei no início, nós temos uma matéria penal. Na execução, nós estamos tratando aqui, na ocultação, né, de patrimônio, na fase de execução, nós estamos falando de matéria civil ou trabalhista. Então vamos lá. Você ingressou com uma ação na área civil, né, e você ganhou um direito a um determinado valor. Na hora de receber esse valor, depois de feita a liquidação e você vai receber esse valor, não encontra patrimônio, não encontra dinheiro, não encontra nada. Na área civil a mesma coisa. O trabalhador que tem direito a receber um determinado recurso de uma empresa ou de uma pessoa física, ele acaba não recebendo porque na hora de executar não encontra patrimônio. Então é tratado na área civil ou trabalhista também. Em termos de matéria penal, nós estamos falando de um crime que é previsto na Lei 9.613 de 98, que foi alterada em 2012 pela Lei 12.683, mas isso aí a gente pode tratar em um outro momento. E na questão civil ou trabalhista, em determinado momento, pode ser considerado, pode ser caracterizada uma fraude à execução. Só que isso é matéria da área civil. Então, o que esses dois temas eles têm em comum? É isso que eu quero mostrar para vocês. As técnicas utilizadas para lavar dinheiro e as técnicas utilizadas para a ocultação de patrimônio são as mesmas. Perceba, quando alguém quer lavar dinheiro, quer ocultar o patrimônio na área criminal, na esfera penal, ele vai se valer de empresas de fachada, o que não é diferente também quando alguém está tentando ocultar o seu patrimônio, abrir empresas em nome de outras pessoas, mas na verdade o beneficiário final de tudo é aquela pessoa que está sendo executada. Compra ou venda de bens de forma fictícia. No momento em que a pessoa sabe que na execução o seu patrimônio pode ser alcançado, é comum que ele transfira aquele patrimônio para uma terceira pessoa e ele vai utilizar, por exemplo, uma casa. Ele coloca a casa em nome de um parente, em nome de uma pessoa, um amigo, um laranja, na verdade, e ele que utiliza a casa, ele que mora lá, ele que usufrui de todos os benefícios, mas não está no seu nome.
Dinheiro em espécie. Então, desfaz-se de patrimônio e passa a guardar esse dinheiro em espécie. Transferência de dinheiro para o exterior. Eu quero distanciar ao máximo os recursos que eu tenho aqui no Brasil para que as autoridades brasileiras, para que a justiça brasileira não alcance o meu patrimônio. É muito comum fazer essas transações. Só que tanto quem está lavando dinheiro quanto quem está ocultando o patrimônio não vai fazer isso pelo sistema financeiro nacional, pelo sistema financeiro oficial. Ele vai fazer isso por meio de técnicas que nós conhecemos hoje, como dólar cabo, euro cabo. Inclusive hoje podemos ter até um nome novo que é o criptocabo, ou seja, fazer essas transações através de criptomoedas. Venda fraudulenta de propriedade imobiliária. Simula-se uma venda, a partir daí ele passa a ter uma procuração registrada para poder se beneficiar. Centros offshore, dependendo do tamanho que for essa fraude, for esse valor, as empresas ou as pessoas físicas costumam abrir contas em paraísos fiscais. Transferências de recurso para bolsas de valores, e ali você faz as operações fora do mercado financeiro. Mas perceba, pessoal, que todas essas técnicas utilizadas aqui, e tem várias, eu citei só algumas, todas essas técnicas aqui existem formas de você identificar. Então, se você é advogado e tem algum processo em execução e não conhece essas técnicas, eu te convido a seguir os nossos canais nas redes sociais, Momento Sigilo Bancário, que nós estaremos preparando e publicando diversos vídeos mostrando a vocês formas de você identificar, através das técnicas de lavagem de dinheiro, procedimentos que vão te ajudar na execução na área civil ou trabalhista.